boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu! Manda beijos pro meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com muita informação, muita reflexão. Eu tô na calçada, tocando a campainha, prendo os cachorros, que eu tô entrando, deixa eles entrarem também. Eu já começo mostrando mais um ato de heroísmo de um militar do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. O herói salvou um bebê que estava engasgado com um pedaço de carne. E olha que foi tudo filmado, a família chega desesperada e felizmente essa história tem um final feliz. E a gente vai do alívio ao sentimento de impunidade. A justiça liberou o motorista que atropelou e matou um trabalhador na Avenida Boa Viagem. Ele vai passar o Natal com a família, enquanto que a vítima será, para o resto da vida, uma lembrança para parentes e amigos. E quando há impunidade, às vezes, a justiça é feita com as próprias mãos. Em alguns casos, amparada pela legítima defesa. Um ladrão tentou assaltar um comissário da Polícia Civil que reagiu e atirou no criminoso. Ainda hoje no programa eu trago a notícia completa e todas as imagens. Os valores estão invertidos, tanto que até um ato de honestidade, diga-se de passagem que é obrigação, virou assunto de uma reportagem. Um pedreiro encontrou uma carteira com cerca de R$2.000, devolveu e o caso veio parar na televisão. Fica comigo, o Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, está no ar. Mãe e 2 filhas e 2 netos atropelados por uma moto na Avenida Belmino Correia, em Camaragibe. É a principal do centro da cidade. Você vê que uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente. Entre as vítimas, um bebê de apenas 2 meses de vida. Estava nos braços da mãe. A família atravessando a via quando foi atingida pela moto que vinha no sentido contrário. A mãe das crianças tem 18 anos e ficou gravemente ferida. Ela e o motociclista foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, aqui no Recife. As outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves, graças a Deus. E um outro acidente, uma passageira de uma moto por aplicativo morreu depois da moto bater em um carro na Avenida Cláudio Queiroz Leite, bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Uma câmera de um ponto comercial registra o momento em que o motorista do carro faz a conversão. Aí, inclusive, é até permitido dobrar à esquerda. A bronca é que ele não viu, achou que dava tempo, não deu. Motociclista que vinha no sentido contrário bate e a moça é arremessada. Vai parar longe do carro essa menina aí, ó. Motociclista ferido
e ela infelizmente perdeu a vida pouco tempo depois. Essa imagem que você viu aí, esse vídeo, ela caminhando, foi talvez a última imagem dela com vida. Ela saiu do bairro de Peixinhos, disse à família: vou para uma confraternização em Maria Farinha. Quando chegou na confraternização, ela disse para algumas amigas: rapaz, eu não estou bem, eu vou embora. O pessoal disse que ela abriu uma cerveja, uma lata, não tomou nem metade. Aí alguns amigos disseram: ó, espera um pouquinho, a gente pega um carro por aplicativo. Aí a gente divide, racha, até se não, eu vou logo, vou de moto que é mais rápido, que eu não estou legal. Infelizmente saiu da festa e teve esse acidente. Algumas pessoas que estavam no local foram lá prestar ajuda, tá? O motociclista, como eu disse, fazia transporte por aplicativo, ferido. Foi levado para uma unidade de saúde. Já a passageira, Rayane Gomes da Silva Chagas, ela tinha 30 anos. Morreu minutos depois do acidente ainda no local, tá bom? Deixou uma filhinha de 12 anos de idade. Eu, inclusive, estive na casa dessa família, pai, mãe, avó, todos extremamente abalados. E eles, inclusive, eles reclamam o seguinte, de que no local não fizeram o teste do bafômetro. Inclusive, teria chegado uma viatura do BPRV, já que aí é PE01, é um APE, é de responsabilidade do BPRV, e que essa equipe estaria sem o equipamento para fazer o bafômetro no motorista. E olha essa, a Justiça concedeu liberdade ao motorista de 19 anos que atropelou e matou um trabalhador na Avenida Boa Viagem. Isso foi no mês passado. A família, claro, revoltada. O rapaz estava trabalhando na montagem lá de uma estrutura para uma feira. A Avenida Boa Viagem, o trecho estava interditado. Mesmo assim, como você vê na imagem, ele vem em alta velocidade, bate, decepou uma das pernas da vítima, que também morreu no local. Eu tenho a reportagem, põe no ar. Os parentes de Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, ainda tentam lidar com a dor pela morte do jovem atropelado na Avenida Boa Viagem, na madrugada do dia 29 do mês passado. Antes eu disse à minha filha, quando ela disse: mãe, ele vai para júri popular. Aí eu disse: é a justiça de Deus que está sendo feita. Aí depois minha irmã manda um áudio, né, dizendo que ele tinha sido solto. Aí eu comecei a chorar. Minha filha não disse nada para mim, né? Então está sendo muito difícil para mim. Eu fico sentada no sofá esperando meu filho chegar ainda. No dia do acidente, João também trabalhava no local e quase ia sendo atingido pelo carro. A gente ficou todo mundo em pânico, né? Que quando a gente vê uma pessoa querida e ali naquele momento, o jeito que ele estava, o corpo para um lado, a perna para o outro, os companheiros todos chorando, um correndo para um lado, correndo para o outro. Foi muito triste e revoltante, né? E o camarada debochou para entrar na viatura. Hoje está aí com a mãe, com o pai, familiares dele. O motorista foi preso e passou 17 dias no cotel. Ele saiu para responder em liberdade. A decisão para a concessão do habeas corpus foi por maioria dos votos da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A justificativa foi porque o motorista de 19 anos seria réu primário, não teria antecedentes criminais e teria um histórico escolar irretocável. Recebeu a notícia como se a vida do meu irmão não valesse nada, né? Porque dizer que uma carteira de trabalho não pesa na balança do júri, uma boa conduta, um bom filho, um bom trabalhador, aí ele perde para um diploma do EJA. Isso aí aqui é inadmissível. A advogada da família, inclusive, né, a família do Alex, diz que vai recorrer dessa decisão aí. Põe no ar.
Apesar das medidas cautelares impostas, como recolhimento domiciliar noturno, suspensão da CNH e proibição de frequentar bares, a família questiona a soltura e clama por justiça. A advogada que representa a família de Alex explicou o que vai fazer a partir de agora para tentar reverter a decisão da justiça. O Ministério Público também o denunciou, o Gabriel, pela tentativa de homicídio dessas 3 pessoas e o homicídio consumado, duplamente qualificado da vida do Alex. A gente está torcendo que o Ministério Público recorra dessa decisão, ou então que o juiz de origem também acolha esse pedido para que o Gabriel volte para a prisão, volte para a cadeia, para ele pagar com o que ele fez com essa família. Gente, as provas estão aí, como eu recebi meu filho faltando uma perna, entendeu? Quem é mãe sabe muito bem, entendeu o que eu estou sentindo. Então eu só quero justiça, que a justiça seja feita. Você que acompanha a nossa programação, com certeza já ouviu essa frase pelo menos 10 milhões de vezes. Eu quero justiça, queremos justiça, tá? E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: a justiça ela está para punir ou ela está para passar a mão na cabeça? Porque, infelizmente, nesse país, quem tem dinheiro, quem pode pagar um bom advogado, e essa família contratou um dos melhores, fica na rua. Obviamente, tem os atenuantes da lei. Bons antecedentes criminais, residência fixa, trabalho fixo, tá? E aí, a lei, o advogado, o bom advogado, se baseia nisso e tira rapidamente da cadeia, certo? O que eu pergunto é o seguinte: essa família vai estar feliz, não é? E a família do trabalhador que morreu? Como será o Natal e o final de ano sem ele e sabendo que quem matou o Alex não passou praticamente nem um mês preso? A polícia investigando a morte de um funcionário de uma loja de autopeças nos Torrões. Foi um crime filmado, ó. Esse homem tinha 29 anos, foi executado a tiros no local onde trabalhava havia 6 meses. Câmeras de segurança de lá registram o momento em que esses 2 homens chegam no carro. Existe inclusive a possibilidade de ter mais gente, no mínimo mais um, que seria o motorista, né? Já que descem o passageiro e o que está no banco de trás. Encapuzados, meteram bala no rapaz que estava sentado ali naquele momento, tá? Plena luz do dia, isso era 8h10 da manhã. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime ainda está sendo apurada. O caso está sendo investigado pelo DHPP. E um comerciante foi sequestrado na porta de casa, no bairro de Paratiba, em Paulista. O corpo dele foi encontrado pouco tempo depois na comunidade de Xandamangabeira. Esse homem, identificado como Celso Francisco da Silva, 49 anos, era dono de uma padaria e alguns imóveis também, e já teria sido sequestrado anos atrás. Uma câmera de segurança mostra o momento do sequestro, é a última imagem dele com vida. A vítima estava caminhando lá na rua quando os bandidos chegaram no carro, né? Inclusive com um gorro de Papai Noel, ó. Abordaram o cidadão e mandaram ele entrar no carro. A mulher do comerciante ainda bateu na janela do veículo na tentativa de impedir o sequestro, mas não conseguiu. O corpo do comerciante foi encontrado na Avenida Vale do Amanhecer e o DHPP investigando a parada. Um casal pediu água em uma oficina de bicicletas. O bom coração disse: vai lá e pega água para os dois, né? Isso é em Bairro Novo, Olinda. Só que em vez de água, o casal, unido pelo amor e pelo crime, anunciou o assalto. Os donos, quando perceberam que a arma usada era falsa, eles entraram em luta corporal e aí só deu o casal.
saíram correndo, pareciam Usain Bolt, o jamaicano mais rápido do mundo. Câmeras de segurança filmaram toda a ação. Uma das vítimas, inclusive, chegou a usar uma barra de ferro para tentar conter a dupla, né? Deu umas lapadinhas ali. O casal fugiu deixando as sandálias e também um boné. Foram roubar índio e perderam, levaram prejuízo, né? Felizmente, não levaram nada e, infelizmente, eles conseguiram fugir, mas perderam pelo menos a sandália e o boné. E um corretor de seguros estava com uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$20 mil. Ele tem essa corrente faz uns 30 anos. Saía na calçada do Parque da Jaqueira, área nobre do Recife, viu? Para você ter ideia, a última vez que eu vi era a maior renda per capita do Recife, o bairro da Jaqueira, R$5 mil. E o que é isso, Gugel? Uma família com 4 pessoas, por exemplo, a renda dividida dá 5 mil para cada, ou seja, é uma família que tem uma renda de pelo menos R$20 mil. Altíssima renda per capita lá na Jaqueira. Mas tem ladrão também lá. Aí o cidadão foi deixar a esposa numa clínica, enquanto ela estava lá fazendo o procedimento. Aí ele ficou lá na calçada, olhando o belíssimo Parque da Jaqueira. Chega o ladrão por trás, pegou e para baixo. Aí o atacador quebrou, levou a corrente. Só que tem um outro que não aparece na imagem, que está na moto, esperando por ele aí, certo? Depois que ele tira a corrente, sai correndo e vai-se embora para a moto. O cidadão ficou lá no prejuízo. O corretor de imóveis no prejuízo prestou um boletim de ocorrência. Deixa eu trazer a imagem e informações do caso da influenciadora grávida que foi agredida em um condomínio no bairro de Boa Viagem. Uma câmera filmou tudo, viu? O momento que a influenciadora é agredida, ó. Você vê aí na imagem que a cantora, ela também é cantora, né? Raíssa Bacelar, aparece, tá lá sentadinha numa cadeira na recepção do prédio e chega a agressora. Aí aparece lá, começa a discutir. Durante a confusão, Raíssa tenta se levantar, mas é empurrada, tá? E aí, numa nota publicada pelo síndico do condomínio, ele afirma que repudia os gravíssimos fatos que ocorreram no dia 14 deste mês e que a gravação demonstra que a mulher de vestido agiu apenas para conter Raíssa e evitar o agravamento da situação. Segundo a nota, foi uma contenção. Um homem flagrado agredindo a ex-esposa dentro de um salão de beleza no bairro de Boa Viagem. Eles estavam lá, separados há poucos dias, e ele não aceita a separação. Aquela mesma imbecilidade de sempre, né? As agressões filmadas por câmeras de segurança e a gente observa que o homem está conversando lá com a vítima. De repente, ele vai dar um tapa nela. Logo em seguida, ele vai dar um mata-leão, tentando sufocar. A mulher consegue se livrar dele e, em seguida, estoura o celular dela no chão. Bate nela. Aí ela se livra, ele pega o celular, estoura no chão. E depois foi embora, tá? Mas voltou e deu um soco na mulher. Ela cai no sofá e ele volta a agredi-la com vários socos. A mulher finge, inclusive, que desmaiou para ver se o cara para e ela se livra. Entendeu? Olha o soco que ele dá. A vítima aí dessas agressões é uma empresária. Larissa Bezerra tem 28 anos.
Ela inclusive conversou com nossa reportagem, trazendo mais detalhes dessas agressões. Disse inclusive que essa sequência aí de agressões durou cerca de 50 segundos. Até porque pela câmera dá para ver lá a hora. 50 segundos que para ela parecia não ter fim. Veja aí. Parecia uma eternidade, eu pensei que eu ia morrer. Tanto que quando ele me agride, né, aí ele tenta me sufocar, me estrangular, depois que ele dá na minha cara. Aí eu mordi aqui, foi na hora que ele soltou, porque eu acho que se eu não tivesse mordido, eu abaixei assim o pescoço para ele não conseguir encaixar, eu tinha morrido. Aí eu pensei, ele vai embora agora, né? Aí ele volta. Aí quando ele voltou foi pior. Aí ele já começou a me agredir no rosto, soco. Aí minha vista ficou escura. Aí quando eu caí no sofá, sequência de soco, soco, soco. Minha vista, eu fui perdendo os sentidos, né? Aí quando eu falei assim, eu vou desmaiar. Aí eu disse assim, eu vou realmente fingir que eu morri. Eu já, tava com a vista escura, desmaiando, mas eu não vou, eu vou fingir para ver se ele para. Aí foi na hora que ele percebeu e saiu correndo a pé. E ele não tentou prestar nenhum tipo de socorro, ele foi omisso. Quando ele chegou, estava finalizando as últimas clientes, e aí ele chegou querendo voltar, querendo conversar para voltar. Eu já tinha bloqueado ele de vários celulares, ele arrumou outro chip, me ligou às 5 horas da manhã, tentando vir aqui em casa, eu disse, não venha, não venha. E aí quando foi à tarde, para a noite, ele pegou e disse, não, vou aí no salão lavar o cabelo, porque ele sabia que eu não queria conversar, então ele disse que ia lavar o cabelo. Aí chegou lá, quando chegou lá, já estava finalizando as clientes, e aí ele, nessa tentativa de voltar, uma menina ligou para ele. Aí a gente começou a discutir, eu disse, como é que você quer voltar se você está se relacionando com outra pessoa, está me traindo? E aí a gente começou. Então, assim, ele me agrediu porque ele me traiu. Eu apanhei por ser traída, por ter descoberto a traição. Nossa relação sempre foi muito conturbada, sempre aparecia mensagem de outras meninas dizendo que estava com ele, então sempre a gente teve esse conflito. E aí ontem foi mais um dia de conflito, a menina ligou dizendo que estava com ele, aí eu questionei, se você quer voltar, ó, tem aqui, ela me ligando, botei no voz, você fale com ele. Aí ela dizendo, você não está comigo e tal. E aí ele começou a ficar nervoso. Eu disse, vai embora, eu quero que você vá embora. E fechando o salão. Minha última cliente pagou, fui lá, passei o cartão e comecei a fechar as portas. Aí a gente já estava discutindo, eu mandei ele embora, só pedi para ele ir embora, vai embora, eu não quero conversar com você. Aí na hora que eu entrei para desligar os ar-condicionados e ativar o alarme, ele veio atrás de mim. Aí quando ele veio atrás de mim, a gente começou a discutir, aí minha funcionária, minha colaboradora saiu para tentar chamar, porque ela viu que ele estava se exaltando. Aí ela disse assim, eu vou tentar ver se tem polícia aí na frente, mas eu nem vi quando ela saiu. E quando ela saiu, que saiu ele começou a sessão de agressão. Se ela estivesse numa academia cheia de homem lá forte, eu duvido que ele iria entrar e iria agredi-la, né? Então, assim, todo agressor é covarde. Esse cara, para você ter ideia, ele ainda chegou a telefonar para a irmã da vítima, pedindo que ele, né, não fosse denunciado. Vê que anjinho, vê aí. O comportamento abusivo é bem gradual, né? É típico do agressor. Então começa com um empurrão, começa com calar a boca, aí daqui a pouco aperta o braço. Então ele já tinha feito isso, só que nunca chegou a tal ponto. Então a gente tem essa mania de foi no impulso e vai perdoando, e vai ficando gradual e vai aumentando a ponto onde que ele tentou me matar. O mata-leão, se ele tivesse conseguido encaixar no meu pescoço, eu não sei porque ele estava com muita raiva. Ele estava com muita raiva, tanto que ele quebrou uma recepção de cimento. Minha recepção é de cimento, não é uma recepção de madeira. Você se recorda da primeira vez em que aconteceu uma agressão física? Já tinha acontecido alguma outra vez, na verdade? Faço a pergunta. Já tinha acontecido, inclusive eu já tinha ido na delegacia, só que o sistema estava fora do ar. Faz muito tempo isso? Há quanto tempo mais ou menos? Eu só tinha minha primeira filha, não tinha o segundo neném. Aí eu cheguei na delegacia, só que como o sistema estava fora do ar, ia demorar muito, não foi consumado o BO. Quando aconteciam essas agressões, no outro dia aquele tratamento de princesa, podemos dizer assim? Sim, e sempre tentando manipular, né? Que a culpa era minha, como ontem. Depois da agressão, ele ligou para minha irmã e disse assim, por favor, não me denuncia. Eu só me defendi. Então, assim, em nenhum momento ele preocupou comigo. Tipo assim, ela tá bem, ela tá viva, ela desmaiou. Não, ele se preocupou com ele, dele não ser denunciado. A ligação foi para, a integridade dele, a preocupação com ele e sempre querendo me culpar. Ele disse à minha irmã que ele se defendeu como se eu tivesse culpa de ter sido agredida. Ou seja, você apanhou, a culpa foi sua.
certo? Você fez por onde ia apanhar, tá certo? Agora, não me denuncia. Eu, afinal de contas, eu sou inocente, não é isso? E essa moça aí falou uma coisa que a gente já fala aqui há 100 mil anos, entendeu? Começa num grito, começa num segurar forte, começa num empurrão, depois é a morte. Então a decisão é sua, mulher. Eu sei, eu entendo muitas vezes que isso acontece porque a mulher, quase sempre, muitas vezes, aliás, ela é dependente. Tem filhos, depende do desgraçado financeiramente e fica naquela. E aí, o que é que eu vou fazer com meus filhos sem o dinheiro? Mas Deus abre uma porta para você. Saia, é melhor sair e ter as dificuldades aí por conta da questão financeira do que nunca mais a senhora sair, porque ele pode tirar a sua vida. Um eletricista morreu depois de sofrer um choque elétrico na feira de Igaraçu, litoral norte do estado. De acordo com as informações repassadas pela filha da vítima, Luiz Carlos da Silva, 59 anos, estava fazendo um serviço lá em um dos quiosques da feira quando sofreu a descarga. O SAMU informou que uma ambulância foi acionada para o local, mas o homem, infelizmente, já estava morto. E aconteceu de novo. O prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira, sofreu mais um acidente, de novo com ultraleve. Dessa vez ele sobrevoava um engenho às margens do rio Una, lá mesmo em Barreiros. E aí o ultraleve apresentou falha, tá? O prefeito dessa vez sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, além de ferimentos na boca e perda de alguns dentes. O prefeito precisou, inclusive, ser trazido de helicóptero para o hospital aqui no Recife. Seguindo viagem aí para o Recife. Ele foi para o hospital de Barreiros, deram uma ajeitadinha lá, traz-se embora, ele veio para o hospital particular aqui. Ainda não se sabe o que é que provocou a queda, né? Essa aeronave aí é do prefeito e não é a mesma que caiu há 8 dias na Praia do Cupe, lá em Pojuca. Essa, agora mais recente, ele já tinha. Aí ele comprou essa daí, que é a imagem da semana passada, né? Essa daí, ó. Ele comprou essa, por isso que ele vinha da coroa do avião e caiu em Pojuca. Ele estava levando para Barreiros, tá certo? Aí o Carlinhos caiu nessa ocasião aí, ó. Eles caíram, tava ele e um amigo lá, caíram na areia. O cara, inclusive, ainda gritou: sai, sai, sai. Tinham algumas pessoas na areia, tá certo? Agora, prefeito, deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? Jesus está lhe avisando: Carlinhos, não é a sua hora. Carlinhos, não é a sua hora. Eu sei que é uma paixão, tá certo? Agora dê uma olhadinha nessas aeronaves aí. Porque foi dia 8 e depois dia 16. Dia 24, pelo amor de Deus, Carlinhos, não vá voar não. De 8 em 8 dias, né? Tá certo? A gente brinca assim, mas tenha cuidado. Eu sei, conversei com a secretária de saúde, conversei com seu irmão lá. Tá certo? Tenha cuidado. Eu entendo a paixão pelo voo. É a mesma coisa surfista, né? O cara pegar uma prancha e ir atualmente lá para Piedade, ele vai encontrar seres por lá que não são surfistas. Então, olhe direitinho essas aeronaves aí, porque tem alguma coisa não explicada ainda, tá bom? E um homem, 55 anos de idade, ficou ferido depois de um acidente com uma moto aquática. Vê? É ali, entre a coroa do avião e a praia de Mangue Seco, tá? Ele vai andando, tal, não sei o quê, e aí é raso. Mangue Seco, quando a praia tá cheia, não passa do joelho. Se alguém achar que vai se afogar, cair, para não morrer é só se levantar. Mangue Seco, ela cheia é no joelho. O que tem muito aí é marisco, tá certo? Aí você vê, ó, o cidadão lá dentro da água e a água na canela. Aí ele passa, depois ele, e esse
Este boom aí, sabe o que foi, Índio? Exatamente um banco de areia. Oi, banco de areia, ó. Aí o Corpo de Bombeiros informou o seguinte, que a vítima foi arremessada exatamente depois de bater no banco de areia. Durante a operação de salvamento, 2 viaturas foram utilizadas. Esse homem estava consciente e orientado com ferimentos na face e na perna esquerda. Você vê o negócio, parece devagarzinho, besta, mas ferimentos, né? Depois do resgate, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde particular. E banhistas denunciam risco na praia de Serrambia, em Ipujuca, exatamente por conta da grande circulação de motos aquáticas. Tem um bocado de gente que usa de forma correta para passear. Eu nunca andei. Meia hora tá por apenas R$200. Na promoção ainda a gente vai por 150. Agora eu não estou na dúvida se é meia hora ou se é 10 minutos. Parece que é meia hora, tá? O rapaz veio me oferecer em Maragogi. Disse, eu não gosto. Entendeu? Oi, eu não gosto. Ele só olha apenas R$150. Minha filha olhou para mim, tá lapa do olho, como quem diz, vamos papai. Eu disse, eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto, tal. Tava a promoção, R$150, entendeu? E aí, só que tem os amostradinhos, tal, colocando o povo em risco. O pessoal tá ali na faixa de areia. E agora que, vamos dizer, oficialmente vai chegar o verão, né? A gente sabe que o da gente começa em setembro, mas agora em dezembro começa o verão. Aí é que as praias, ó, lotadas, tá certo? Esses vídeos aí mandaram pra gente, tá certo? Aí veio um bocado de moto aquática circulando lá, livremente, bem perto dos banhistas. Perigo, inclusive, considerado ainda maior, porque tem muita gente que faz mergulho aí com snorkel. Sabe o que é? Snorkel. É aquela paradinha que bota assim na boca e vai, sem cilindro, entendeu? Rapaz também me ofereceu um passeio de mergulho por apenas 250. Eu disse, eu tenho o ouvido estourado. Eu digo, moça, adoraria, mas eu tenho o ouvido estourado. Entendeu? Foi por dinheiro, né? 250. A gente pega assim em moedas. Né? Moedas. Entendeu? Mas eu importo. E agora, sabe o que é que mais me impressiona ainda? É o povo me oferecer essas coisas e eu com essa cara de pobre. Felipe. Nosso amigo Felipe. Felipe se passa por um turista. Lembra que eu contei aqui que o cara em Boa Viagem, só um coco com sotaque. Apenas R$14. Aí Felipe, com o nosso sotaque bem nordestino, disse, ei menino, eu sou de São Lourenço da Mata. Aí sai então pra tu é 4. E eu com essa cara de pobre, o povo fica me oferecendo passeio de 250. Pensasse, mas eu não fui porque eu tenho o ouvido estourado, certo? O fato é o seguinte, é que você que é amostradinho, que gosta de estar andando aí pertinho de quem está tomando banho, se ligue. Até porque a Marinha, ela está fazendo muita fiscalização. Essa área aí de Coroa do Avião, Manseca, eu sempre vejo lá, tá certo? E também tem queixas sobre veículos motorizados na areia, como quadriciclos. Em nota, a Prefeitura de Ipujuca informou que a fiscalização lá de embarcações motorizadas é de responsabilidade da Marinha, por meio da Capitania dos Portos. A gestão municipal afirmou que realiza a fiscalização diária das atividades náuticas sem motor e que adota medidas contra operações irregulares de motos aquáticas. Segundo a Prefeitura ainda, o novo zoneamento de atividades náuticas está sendo elaborado em parceria com a Capitania dos Portos. Já a Marinha do Brasil disse que tem atuado no Litoral Sul através de equipes de inspeção naval e que realizam medidas para assegurar a vida humana e a segurança da navegação no mar, tá? Bem como a prevenção, tá? Com relação à poluição no mar. Pode subir tudo, porque lá em Maragogi isso funciona mesmo. E lá, se tiver uma pessoa a mais na lancha, a lancha é multada.
Tem piscina lá em Maragogi, só podem ir, sei lá, 5 pessoas por embarcação. Leva 6, tem uma lá que nem uma cerveja tu pode tomar na piscina. Lá funciona mesmo e aqui, vamos dar César o que é de César, eu sempre vejo, pelo menos no litoral norte, a Marinha trabalhando lá. Agora tem sempre um abestalhado que quer se amostrar e coloca a vida dos outros em risco. Se for só a tua, você é responsável por ela, né? Mas dos outros não. Já está no cotel o pescador suspeito de abusar sexualmente da própria filha. Ela hoje tem 15 anos e isso aconteceu em Igaraçu. De acordo com a polícia, esse cara aproveitava que a esposa saía de casa para praticar o crime. E a polícia diz ainda, os abusos aconteciam há pelo menos 2 anos, Venoar. Um caso muito triste e lamentável. O pai que abusava há mais de 2 anos da própria filha. Ela, na época, devia ter, quando iniciou esses abusos, uns 13 anos de idade. Então, o crime é um crime de estupro de vulnerável. E essas informações chegaram até a gente através de uma irmã dela mais velha, que viu o comportamento dela em casa, triste, né, pelos cantos, e começou a conversar com ela. E aí ela teve a iniciativa de se abrir com a irmã e contar, né, a respeito desses abusos. A irmã dela esteve aqui, noticiou o fato, a gente fez o registro do BO, mandou chamar também ela, hoje ela está 15 anos de idade, adolescente. Ela foi ouvida, foi encaminhada para o serviço de proteção de rede, para o acompanhamento psicológico e, posteriormente, também para o IML. Fizemos as ouvidas, né, tomamos aquelas iniciativas de praxe, né, iniciais das investigações, e eu resolvi, por bem, representar, né, para uma busca e apreensão na casa, porque ela narrou que ele tinha uma arma em casa, né, e por isso, por certo, ela se sentia com medo e ameaçada. Eu fiz essa representação pela busca e pela prisão preventiva. O juiz entendeu, né, de deferir os pedidos e a gente foi cumprir. Né? Chegando no local lá, ele não reaçou, não esboçou nenhuma reação. A arma foi encontrada e foi apreendida. Para a polícia, tarado não reage não, entendeu? Não reage não. Agora, a menina faça alguma coisa para ver se ele não ameaçava. A polícia investiga também se uma outra irmã dessa jovem teria sido abusada por esse mesmo cara, Venoar. Agora surgiu um fato novo, né? Que possivelmente uma irmã dela também, mais velha, que convive na casa, né, tinha sido também abusada por ele. E será instaurado um novo inquérito para a gente poder investigar essa situação. Os abusos aconteciam quando ela ficava sozinha com o pai, né? Inclusive a irmã dela só teve essa iniciativa de vir aqui, né, porque a mãe estava cirurgiada e estava em casa. E aí ela não tinha o perigo de ficar sozinha com o pai em casa. Mas todas as vezes que ela ficava sozinha com o pai, ele, né, abusava sexualmente dela. Então, isso só foi possível por conta disso. Agora, é um ambiente que era ela e a outra irmã mais velha. A irmã mais velha que a gente, né, que tem, inclusive, chegou essa notícia agora, que ela pode também ter sido vítima de abuso sexual por parte do pai, não teve também, nunca contou para outra irmã mais velha, que é essa irmã por parte de mãe, que esteve aqui na delegacia. Por certo, ela só sentiu com confiança, né, para conversar com essa irmã. E aí a gente foi quando começou a investigar o caso. Os exames do IML, o que foi que deu para ver nos exames? Olha, exatamente. Esses casos, essas investigações que envolvem menor, né, correm com segredo de justiça. A gente não pode relatar aqui detalhes, né? Mas foi confirmado que ela realmente já teve uma relação sexual. Ela não tem uma vida sexual ativa, não teve uma relação anterior, então tudo é atribuído exatamente ao pai, né, que foi quem teve essa iniciação com ela. Então, a gente está aguardando ainda outras ouvidas para concluir esse inquérito. Foi feito um flagrante pela posse da arma que foi encontrada na casa dele. E esse inquérito eu já estou relatando, né, da posse da arma. Quanto ao inquérito no crime de estupro de vulnerável, a gente está ainda em fase de conclusão. É até difícil dizer alguma coisa sobre uma monstruosidade dessa, né? Eu tenho 2 meninas que às vezes saem do banheiro, vai dizer, menina, bota essa roupa aí, eu não gosto nem de ver. Minha mãe nunca gostei de ver. Entendeu? Vai pra lá, bota essa roupa, vai. Olha pro outro lado, tal, para o desgraçado ir
e fazer um negócio desse, a menina quando tinha 13 anos, e ainda tem a possibilidade de ter uma segunda, é como disse o delegado, segredo de justiça, por isso que ele não pode passar outras informações. Que você passe uns 50 anos vendo o Papai Noel pelaquela gradezinha do cotel, no mínimo, viu? E cuidado que tem pavilhão aí que não vai te receber como Papai Noel seria. O corpo de um homem dentro de um saco foi encontrado perto da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Ele foi encontrado na ribanceira por trabalhadores de uma obra. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, o que indica que ele foi deixado nessa área há alguns dias. A perícia não conseguiu identificar a causa-morte. Ele foi encaminhado para o IML e lá vai passar por exame e saber exatamente o que aconteceu. Confusão num condomínio termina em pancadaria no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. Início da noite, as vítimas ouviram um barulho que vinha do salão de festas. De acordo com essas vítimas, o som estava alto e incomodando os moradores. De acordo com essas pessoas, o volume era maior do que o permitido pelas regras do condomínio. Mesmo depois de reclamações, a música continuou alta. Foi aí que um morador gravou imagens da área externa do salão, postou no grupo de WhatsApp do condomínio. O responsável pela festa não gostou e aí aumentou ainda mais o volume. Pense que começou a confusão. Polícia Militar foi chamada para conter e levou todos os envolvidos para a delegacia de Paulista. O caso foi registrado como lesão corporal. A Polícia Civil investigando tudo e a festa terminou na DP. Adolescente dirigindo uma caminhonete se envolveu numa batida no bairro do Arruda. Fugiu, bateu em mais 3 veículos. Foi perseguido por policiais militares que chegaram, inclusive, a atirar algumas vezes. O adolescente ainda atropelou um casal numa moto e só parou depois de bater em um poste no Alto do Bartolomeu. De acordo com a Polícia Militar, esse adolescente teria desobedecido a ordem de parada e foi dirigindo de forma perigosa. E, como você viu, vários acidentes. Diante do cerco policial, ele novamente entrou na contramão, atentou contra o efetivo e foi necessário atirar nos pneus. E aí ele perde o controle e finalmente para. O menino estava com a gota, viu? Ainda resistiu à prisão, machucou um policial que precisou de atendimento médico. Após o atendimento hospitalar, o adolescente foi levado para a DPCA e o bebezinho, a gente não sabe o que aconteceu com o nenenzinho. Ele deve ter ido para casa, levou um carão do Ministério Público e foi para casa. Agora, bebê de verdade, né? Salvo por militares do Corpo de Bombeiros na cidade de Gravatar. Família desesperada vai lá no destacamento dos bombeiros, a criança engasgada depois de comer um pedacinho de carne, vê? E carne é um perigo, eu vou te explicar já já quando eu trouxer a reportagem completa. Ainda hoje também eu mostro um homem filmado na frente da casa da ex-mulher. Ó, tava doido lá, ó. Já existe uma medida protetiva contra ele. É pedir para ir para a cadeia, né não? Vê só, ele é para se afastar, foi para a porta da casa dela. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes para você. E daqui a pouco também tem o Super Bancada com Roberto Nascimento. Fala, Robertão. Fala, Gugel! Alô, pessoal do Balanço Geral do sábado. Daqui a pouquinho, 10:02, a gente chega com o nosso Super Bancada. Vai ter muita resenha, muita informação. E tem a família Bastos, o Marcelo Bastos e os filhos aqui, ó, os Bastinhos. Vão participar do programa, hein? Se liga, daqui a pouco, 10:02, aqui na nossa TV Guararapes Record. A gente se vê até já. Valeu, Gugel! Valeu, Robertão. Daqui a pouquinho o Super Bancada. E um pedreiro
encontrou uma carteira com documentos e quase R$2.000. Rapaz, esse homem ficou procurando. Só sossegou quando devolveu o dinheiro ao dono. Muito bem! Esse caso é em Glória do Goitá. Algumas pessoas em casa podem estar neste momento dizendo: que bicho besta. É porque infelizmente se enraizou nesse país uma cultura de levar vantagem, de ser esperto. E um ato de honestidade, diga-se de passagem que é obrigação, termina virando reportagem. Em uma reportagem completa, você acompanha no ar. Este na bicicleta é seu Itinho, como José Vanildo da Silva é conhecido. Enquanto voltava para casa no município de Glória do Goitá, na zona da Mata Pernambucana, ele encontrou uma carteira com documentos e quase R$2.000 em dinheiro. Depois de pegar a carteira, seu Itinho voltou para casa e contou para a família o que havia acontecido. Daí em diante, todos não mediram esforços para encontrar o verdadeiro dono e fazer a devolução. Quando eu peguei a carteira que ia vir em casa, eu não conhecia a pessoa. Eu não ia perguntar de quem era o dinheiro, de quem era a carteira, porque todo mundo queria ser dono, né? Aí eu voltei para casa, não me encheu o dia. Aí eu fui na casa de um amigo meu que trabalha no Pafio, que é onde mandaram deixar o dinheiro lá e a carteira com tudo. Eu digo, eu não vou entregar lá não, eu vou entregar ao dono mesmo. A gente ficou nervoso, né, porque depois que a gente abriu, porque a gente tinha que abrir, né, para ver que vimos que tinha essas coisas todinhas, aí eu disse, olha, vamos devolver essa carteira, porque como é que não está esse homem sem documento, com carteira, com cartão, com dinheiro, tudo. A gente só tem o que é da gente. Não adianta a gente ficar com o que é dos outros não, porque a consciência pesa. O dono da carteira, ele mora aqui no Recife. É um motorista de uma empresa de produtos de limpeza. Então ele estava lá em Glória para fazer uma entrega. Aí foi fazer um pagamento e só nesse momento é que ele percebeu, meu Deus, perdi a carteira. Voltou para o local onde havia passado, onde fez a entrega. Vê aí, ó. O morador da localidade resgatou as imagens da câmera de vídeo monitoramento e reconheceu seu Itinho, que também estava à procura do dono da carteira. Ele ficou muito contente e apertou minha mão, eu apertei a dele também e eu fiquei muito contente também, porque o que é dele não me pertence. Agora, se ele me deu alguma coisa que ele me deu em dinheiro, aí me pertence porque ele me deu. Mas o que é dele, é dele. Do jeito que eu fico com ele, eu faço com qualquer uma pessoa do mundo. O dia a dia de seu Itinho não é nada fácil. Aos 62 anos, ele ainda trabalha como pedreiro, mas nem sempre aparece trabalho. Apesar de precisar do dinheiro, em nenhum momento ele cogitou ficar com a carteira. Um gesto de humildade e um verdadeiro exemplo de honestidade. Por que o senhor fica emocionado ao trazer esse relato? É porque a pessoa que pede um documento, ele sofre muito. E quando encontra, ele fica feliz, e como eu fico feliz também que eu entreguei a carteira para ele. Olha, vou fazer uma enquete aqui no meu Instagram, tá certo? Coloca aí, por favor, @WashingtonGurgel. Deixa aí, fazer uma enquete. Quero saber a sua opinião. Você devolveria? Porque eu estou ouvindo aqui vozes do além. Achado não é roubado. É? Ok, achado não é roubado. Você devolveria? Faz o seguinte, entra aí no meu Instagram e manda a tua mensagem, certo? Dá aí a tua opinião. O fato é o seguinte, é porque... É como eu disse, a gente tem uma cultura enraizada da desonestidade, da esperteza. Ah, não peguei ninguém, achado não é roubado. Mas um dia desse a gente mostrou, inclusive, também um cidadão que vende fruta.
perdeu R$ 1.000 e poucos. Aí um rapaz viu, saiu procurando, achou uma cana, achou o cidadão. Era o dinheiro para ele pagar o dono da fruta. Para ele ver a pessoa vendendo fruta, R$ 1.000 e poucos, prejuízo muito grande, tá? Então, parabéns ao cidadão aí que achou, que procurou pelo dono e entregou, tá certo? Eu quero ouvir a sua opinião aí, quero saber a sua opinião, então você vai lá no meu Instagram e deixa a tua opinião. Eu sei que às vezes o cara tá ali, está apertado, tá com conta para pagar, aparece um dinheiro desse, né? E a pessoa, meu Deus, e aí o que é que eu faço? Mas vai lá e deixa a tua opinião, tá bom? E saiba sempre, ser honesto ainda vale a pena, tá? Ainda vale muito a pena. Deixa eu trazer, rapaz, essa reportagem. Um bebê estava engasgado, um pedaço de carne. Isso foi em Gravatá, no Agreste. E aí a família desesperada, corre, bota no carro, foram para o destacamento lá do Corpo de Bombeiros. E a criancinha, graças a Deus, se salvou. Vê no ar. As imagens registradas por câmeras de segurança mostram a reação dos profissionais ao serem acionados pela família que pedia por socorro para o bebê de 1 ano e 2 meses que estava engasgado com um pedaço de carne. Um bombeiro militar percebeu o carro da família se aproximando rapidamente da unidade. O monitoramento por câmeras de segurança do próprio quartel foi fundamental para que a ação dos bombeiros fosse rápida no atendimento ao bebê. Quando eu olhei para a câmera, eu já vi a questão dos faróis, a buzina contínua, um carro em alerta. Foi o momento que eu já saí correndo, enquanto os outros 2 militares estavam ali na área da central e abriram o portão, né? Então, no que o portão foi abrindo normal, ele já me passou a criança, né? Eu já fui perguntando também antes, eu já sabia, eu disse é engasgo, o pai já desceu de forma rápida e disse então ele já foi me passando a criança e de imediato eu já comecei, né, a manobra de desobstrução. O Corpo de Bombeiros orienta que é preciso ficar atento aos sinais de engasgo e buscar ter conhecimento da manobra que pode salvar uma vida. A gente, assim, orienta, né, que os pais, né, tenham esse conhecimento prévio, certo? E em caso não tenham, pessoal, o que é que vocês devem fazer? Procurar o atendimento o mais rápido possível, né? Seja o Corpo de Bombeiros, 93, ou o SAMU, 92. Uma mudança de protocolo, eu acho que é pertinente a sociedade ficar atenta para as mudanças e, se caso venha necessitar, tem essas informações que são fundamentais nesse tempo-resposta. Essa situação ocorreu aqui com a gente, mas ajudou muito devido ao conhecimento prévio do pai. Valeu, rapaz. Eu fico tão feliz quando a história termina assim e fico muito feliz também por envolver o Corpo de Bombeiros. É uma instituição pela qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Trabalho fantástico que vocês fazem no dia a dia para a sociedade, tá? E agora você vai ver a ousadia de um cara que desafia a polícia e mais, desafia a justiça. O cara tem uma medida protetiva. Foi para frente da casa da ex-mulher a PRA. Isso é uma pedra que ele joga, né? Isso é no bairro do Mongi, ó. Chega lá, chamando, daqui a pouco vai e joga pedra no telhado. Põe a reportagem no ar. A câmera de segurança registra o momento em que ele chega, grita e tenta chamar a atenção. Inconformado, ele busca uma pedra e joga dentro de casa. O homem sai e volta com mais uma pedra, ainda maior, e parece arremessar no teto. Daí para frente, uma sequência de arremessos e fúria. Sem sucesso, ele sai, volta e começa a gritar pela janela. Uma insistência sem fim. Até que decide dar golpes no portão para tentar abrir. Uma madrugada de terror na vida de uma mulher que já havia procurado a polícia para denunciar a violência.
Após essas cenas, o homem foi localizado e, de acordo com a polícia, foi preso também no bairro do Bongi, após descumprir a medida protetiva contra a ex-companheira, uma mulher de 48 anos, com quem ele teve um relacionamento de 4 anos, interrompido depois de ameaças e agressões. Nesse caso, tão logo ela comunicou esse descumprimento na primeira delegacia da mulher, do Rosarinho, foram feitas as diligências e representada pela prisão preventiva diante das circunstâncias do caso que indicavam uma gravidade e um risco a um potencial feminicídio. Foi deferido pela Justiça a prisão preventiva e feito o cumprimento pela equipe da Delegacia da Mulher de Recife. A delegada reforça ainda a importância de denunciar qualquer descumprimento da medida protetiva para garantir a segurança das mulheres vítimas de violência doméstica. Tinha uma recomendação, que em caso de descumprimento, essa mulher deve, tão logo aconteça, ligar para o 190 da Polícia Militar ou procurar uma delegacia mais próxima. As delegacias da mulher têm efetuado todas as diligências sempre quando tem conhecimento numa situação de flagrante delito. Demonstração desse trabalho é que nós tivemos um aumento de mais de 185% em relação ao ano passado do aumento de prisões em flagrantes feitas pela equipe da primeira Delegacia da Mulher de Recife. Pior é que soltam, doutora. Vocês trabalham, vocês cumprem a lei, vocês prendem, mas daqui a pouco está solto, entendeu? Desde o início desse programa que eu estou questionando aqui, qual é o objetivo da justiça? Se é de fato punir, se é de fato prender ou se é soltar. Soltaram o cara que todo mundo lá disse que ele estava cheio de cachaça, com um carro em alta velocidade, decepou a perna do trabalhador, matou o trabalhador. Soltaram. Entendeu? Soltaram essa semana o ex-secretário de ressocialização, secretário adjunto de ressocialização, lembra? Aquele esquema lá em Igaraçu, a festinha do presídio, com bebida, churrasco, com um garota de programa. Soltaram. Tá todo mundo solto. Todo mundo vai responder em liberdade. Entendeu? Nós hoje vivemos num país em que prender, só quem prender é a polícia. Mas aí daqui a pouco o cara tá solto, né? Cada vez mais eu tenho uma certeza. Cometa crime, junte muito dinheiro, deixe um pedaço lá gordo para pagar um bom advogado, que você vai ficar rico e solto. Você não vai ser preso. Ou eu tô errado? Deixa eu ir para Olinda, sítio histórico. Vai falar de turismo, é Gugel? Não, tá? Nem de carnaval, Chuchu, não se empolgue. A gente vai falar de lixo na rua. No sítio histórico de Olinda. Diz aí que é exagero meu? Vários vídeos viralizaram. Isso aí é a bica. Eu era pirraia, morava aí no Varadouro, em 1981. Para vocês dizerem, já vem Gugel com as histórias dele. 1981, ali perto do cinema Duarte Coelho, que desde essa época diziam que iam reinaugurar. Até hoje ele está fechado, tá certo? E agora é lixo. Gente, você pega um turista e vai levar para aí, vamos ver a nossa bica. Aí quando chegava, diz, cadê a bica? Só um minutinho, deixa a gente afastar o lixo. Aí, muitas reclamações na Rua do Amparo, nessa bica aí que é a dos 4 cantos, tá certo? Você vê que é um pouquinho de tudo. Tem resto de árvore, toco ali, galho. A Prefeitura de Olinda informou que a coleta aí no sítio histórico é realizada diariamente e que o trecho apontado vai passar por limpeza e recolhimento desses entulhos aí. Vamos esperar que o problema já tenha sido resolvido, né? E eu volto a falar sobre a obra parada na Coroa do Avião em Igaraçu. Mas, menino, eu pensei que Gugel tinha esquecido, Tinha não, viu? É que a gente estava esperando a resposta.
que até agora fizeram essa cabana aí, que é para abrigar o gerador, índio. Gerador. Aí já foi mais de R$500 milhão. Foi, pensa numa cabana cara. Mais de R$500 milhão, né? Vamos lá. A obra foi, botaram para gerar. Muito bem, Chuchu. Essa foi maravilhosa. Botaram para gerar. Só que ainda não tem gerador lá dentro, né? Só a cabana, ali é o porta-gerador. Vamos lá. A obra, R$6,5 milhões. Começou em julho de 2024. Deveria terminar em julho deste ano. Até agora, a única coisa feita foi esse galpão aí de madeira que vai abrigar o gerador, tá certo? Aí, em abril deste ano, nós mostramos o caso aqui. A cabana só estava o piso, estava pela metade ainda. Aí, na ocasião, a prefeitura disse que a obra estava em atraso porque a Caixa Econômica Federal não havia repassado a verba. Só que a Caixa disse que repassou mais de R$500 mil e que o repasse foi interrompido porque a obra não andava, certo? Aí, a gente voltou a falar sobre esse caso mês passado. Procuramos a Prefeitura de Igaraçu. A informação que mandaram em nota foi que as obras da Coroa do Avião estão temporariamente paralisadas em razão da liberação do repasse de recursos por parte do governo federal, o que impacta diretamente o andamento dos serviços. Eu vou traduzir para vocês. A Prefeitura diz de novo que o governo federal não mandou dinheiro. Aí a gente é chato. A gente foi. Ei, governo federal, e aí, vai mandar o dinheiro não? Aí o governo federal mandou uma nota, Ministério do Turismo. Disse o seguinte, olha, desembolsamos 10% do valor do contrato para a Caixa Econômica, o que corresponde a cerca de R$536 mil. Ministério do Turismo disse que está aguardando a execução de pelo menos 70% desses recursos, dos R$500 mil, tá certo? Além de nova medição da obra. Para quê? Para seguir fazendo o repasse em cumprimento ao estabelecido na portaria conjunta, é uma portaria de 30 de agosto de 23 e algumas alterações que essa portaria tem que obriga que seja assim. Aí a gente voltou a procurar a prefeitura, o governo disse que mandou R$500 mil e que vocês não gastaram nem 70%, e aí? Aí a prefeitura disse de novo em nota que o valor total já foi repassado à empresa responsável pela obra da Coroa do Avião. O valor total repassado supera 70% do montante inicial disponibilizado pelo governo federal. Todas as informações referentes aos pagamentos são públicas, transparentes e atualizadas de forma automática nos sistemas oficiais, certo? Mas eu quero saber, ó que imagem linda, a Coroa do Avião, índio. Bota o porta-gerador aqui que tá gerando esta obra. 7 vezes 5, 35. 350 mil, né? Que já foi repassado, né? Aí eles disseram, não, tem que mandar mais dinheiro. Aquilo ali, isso aqui, custou R$500 mil, quanto foi? Tá parado porque não veio o dinheiro. Aí a prefeitura diz que já repassou para a empresa. Tiaguinho, aí, Tiago. Aí não, já repassei o dinheiro todinho para a empresa que está fazendo. E o dinheiro está todinho aqui. R$500 mil conto. Isso aqui é madeira de lei. Gente, muitos municípios reclamam que não tem dinheiro para determinadas obras e eu acredito.
contenção do mar, por exemplo, no litoral norte, tem que vir verba federal, certo? Aí, quando consegue dinheiro do governo federal, é esse puxa-encolhe. Isso aí é, no mínimo, má administração de uma obra. Entendeu? Não faz porque não tem um recurso. Quando tem um recurso, a gente não tem a capacidade nem de executar. É por isso que o turismo em Pernambuco é esta porcaria, é esta vergonha. Viva Gramado, uma cidade que teve que construir absolutamente tudo e hoje fatura milhões e milhões de reais com o turismo. E uma vaia sonora para Pernambuco, que a natureza deu tudo de graça, mas a gente não tem nem a capacidade de administrar. Apenas isso, tá? Tem alguma sugestão de reportagem? Você pode mandar para nosso WhatsApp. Tem alguma denúncia? Manda lá, foto, vídeo, áudio, tua mensagem, o que você quiser, para esse número que está aí na tela. Você quer falar comigo? Me segue lá no @WashingtonGugel, no meu Instagram. Você manda a sua mensagem lá, que eu vou olhar e vou te responder. E aproveita que é sábado, daqui a pouco, Índio tem um prato especial. Vai, Índio! Tira a tua foto aí acompanhando o nosso balanço, me marca, manda que eu vou postar agora no meu Instagram. Quero ver você no meu Instagram, beleza? Ainda hoje no programa, novas informações sobre o caso do advogado que meteu bala na polícia. Se tiver com som ambiente, pode soltar o momento dos tiros, viu? O momento dos tiros policiais. Aí, ó, agora são vários tiros, ó. Agora foram diversos tiros. Acabou morrendo, viu? Acredito que e eu tava lá, ele atirou várias vezes na polícia, a polícia revidou e só deu ele, tá certo? E me dá a imagem aí do comissário. O cara foi roubar o comissário. Não, ok, pode levar. Só que daqui a pouco o comissário puxou a arma. Só deu ladrão, viu? Meteu bala. Ó, ele vai entregar. Segura aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Porque daqui a pouco também tem o Que Arretado com meu amigo J. Júnior. Fala, Jota. Boa tarde, Neide. Boa tarde pra você que tá aí assistindo. Daqui a pouquinho, 2h10 da tarde, tem Que Arretado. Neide, a gente foi bater um papo com Luva de Pedreiro. Tem também o Em Comunidade com Rafaela Santos. A gente tava lá. Ou seja, isso e muito mais pra animar a sua tarde. Daqui a pouquinho, 2h10. Beijo, Neide! E atenção, porque agora é ainda mais sério, tá? Vamos falar de benefícios do INSS, que é um direito seu. Você que tem aí mais de 65 anos, nunca contribuiu com o INSS, sofreu algum acidente ou tem alguma doença que impede você de trabalhar? Tem filho com deficiência ou com transtorno do espectro autista? Está grávida a senhorita aí e sem trabalhar? Você sabia que é possível receber um salário do INSS mesmo sem nunca ter contribuído? Como assim, Gugel? Com a Invicta Prev. A consultoria é 100% gratuita e você só paga quando o seu benefício for aprovado. Ou seja, não vai gastar nada, não custa nada, né? Se você quer entrar em 2026 com o seu benefício do INSS, você vai ligar agora, até a ligação é de graça. 0800 599 54. Ou então você vai e manda um WhatsApp para esse número que está na sua tela. 994438970. Acessa também o Instagram, @invicta.prev. Vai por mim, uma ligação de graça ou uma mensagem e você vai receber esse salário. Invicta Prev, a solução certa. Para quê? Para o seu benefício do INSS. A polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um advogado que tem 55 anos. E ele
meteu bala na polícia. Isso é na rua Tupinambá, bairro de Santo Amaro. Olha o momento dos tiros, ó. Agora são vários tiros, ó. 2 policiais. Ó, agora são vários tiros, ó. Contra esse advogado, tinha um mandado de busca e apreensão por violência doméstica. Ele tinha uma arma, uma pistola. A polícia não disse oficialmente, mas algumas pessoas lá comentaram que seria uma pistola 9mm. Tá certo? Aí, ele estaria usando essa pistola para ameaçar a ex-mulher. A polícia vai cumprir o mandado de busca e apreensão, ele mete bala na polícia. 5 horas de negociação. Rapaz, te entrega. Ele, não. Meteu tiro na polícia, a polícia invadiu a casa e ele terminou perdendo a vida. Vê aí. Fomos acionados porque a equipe, o efetivo da Delegacia da Mulher, veio até esse endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegar, para efetivar o cumprimento desse mandado de busca, o investigado começou a disparar arma de fogo contra o efetivo policial. No caso, os policiais saíram, deixaram o endereço, ficaram aguardando e solicitaram apoio quando eu cheguei aqui com o efetivo. Quando a gente chegou aqui com o efetivo do DENARC, começamos uma primeira intervenção, conversando com ele, uma intervenção tática, tentando dialogar, pedindo para que ele saísse, que a gente só queria cumprir um mandado de busca. Ele estava bastante exaltado, com um grau alto de periculosidade, apontando a arma de fogo, dizendo que não ia sair e que se caso o efetivo tentasse se aproximar, ele ia continuar disparando arma de fogo contra o efetivo. Diante disso, dessa tentativa frustrada de negociação, acionei o CORE, o BOP, o SAMU, e também um corpo de bombeiros, porque logo após começou uma fumaça, a apresentar uma fumaça no endereço, identificando que ele estava queimando algo. E aí foi quando o BOP chegou e tomou o controle da situação. Ele chegou a atirar contra o efetivo? Ele chegou a disparar arma de fogo contra o efetivo da DEAN. Esse mandado seria pelo quê? Mandado de busca de violência doméstica e familiar contra a mulher, expedido pelo fórum aqui da capital. De acordo com a polícia, esse advogado, ele se manteve o tempo todo agressivo. Pessoal, rapaz, deixa a gente entrar, sai, negocia, entrega a arma. E ele, inclusive, um dos tiros que ele deu, bateu naquele escudo que a polícia usa, que é blindado ali. Poderia, inclusive, ter atingido algum policial, tá? Polícia negociando, só que não teve jeito. E a invasão foi inevitável. Vê aí. A todo momento foi enfatizar a questão da negociação, certo? A negociação o tempo todo, o diálogo, porém, ele se demonstrou irredutível, falta de diálogo, certo? Em determinado momento em que a equipe tática se movimentava para poder tomar posição e o negociador a todo momento, sempre dialogando, ele começou a efetuar disparos contra o efetivo. Então, nesse caso aí, é questão de legítima defesa, tanto dos policiais como de terceiro, ele atirou em direção à via pública. Então, nesse caso aí, a gente teve que agir em legítima defesa para proteger os policiais e os terceiros aqui, os moradores locais. Ele foi baleado, então? Foi baleado. No momento em que ele efetuou o disparo, a gente teve que dar a resposta, certo? Ele foi atingido. A equipe adentrou para fazer o controle do local. O irmão dele participou da negociação de alguma forma? Não. Com relação aos familiares, foi só informação repassada para a equipe de negociação. Certo? Então, a equipe de negociação precisa de informações. A gente obteve que ele se encontrava em surto, que ele faz uso de medicamento. Nesse caso, ele não estava fazendo uso de medicamento há um bom tempo. Então, todo esse contexto fez com que esse surto acontecesse. Aí a questão da violência, com relação aos policiais foram cumprir o mandado, e os policiais aqui estavam a todo momento para atender e tentar terminar de uma forma pacífica. Porém, a gente sabe que a questão da defesa dos policiais de terceiros é prioridade. A arma usada, a arma dele foi encontrada? Uma pistola calibre 9mm que foi encontrada, certo? Pelo que o senhor percebeu, estava descarregada, tinha carregador, como é que estava a situação de munição? Carregador, vários disparos efetuados, cerca de 11 disparos ao todo, eu acredito que desde o momento do acionamento da ação da Polícia Civil com relação ao mandado de busca e o momento em que os policiais estavam tentando o diálogo para negociar
Eu acho que totaliza ali em torno de 11 disparos, mas a perícia vai apurar melhor isso aí para a gente ter uma certeza. Porque isso tudo vai ser feito durante a perícia, vai tentar se confirmar isso aí. Mas a gente pode observar, acredito que os senhores também aqui, os barulhos, né, de disparo com relação contra os policiais. Então, nesse momento aí, realmente a equipe teve que agir, né, para poder se defender. Eu estava lá, eu vi. Pouco antes da invasão da casa, naquela outra imagem lá, Tiaguinho, lá dos tiros, ele efetuou um primeiro disparo, que bateu exatamente no escudo. Aí, depois ele deu outro tiro. Foi quando logo em seguida a polícia atirou e invadiu. Pode soltar com o som ambiente aí, por favor. Vai aí. Ó, agora são vários tiros, ó. Não sei se você percebe em casa, quando eu faço, ó, é porque o tiro antes, vê, bota no início de novo. Agora 2 policiais, ó, agora são vários tiros, ó. Aí quando, ó, porque foi exatamente o primeiro tiro. Tiros policiais, ó, agora são vários tiros. A polícia vai, atira e invade a casa. Ainda chamaram o SAMU, prestaram os primeiros socorros lá, levaram ele para o HR, mas infelizmente ele não resistiu. Lamento, claro, pela família dele, né? É um cara que teve oportunidade na vida, se formou, advogado e tal. A família diz que realmente ele vinha tendo problemas psicológicos aí, mas infelizmente terminou da pior forma possível aí para ele, né? E um comissário, ele é abordado por um assaltante, só que ele é armado. Fingiu ali, tá tranquilo, pode levar, só que depois ele pega a arma e só deu o ladrão. Isso aí é na rua Cláudio Brodero, ó, certo? No Cordeiro, aqui no Recife. Você vê que o policial, ele tinha sido abordado lá, estava na calçada. O cara chega, chave do carro, vamos. Aí quando ele entrou no carro, o comissário disse, é agora, vou lhe dar outra chave, que é a chave para entrar, talvez no inferno ou no céu, a gente não sabe, né? Ele deu primeiro a chave do carro, depois deu outra chave. Aí ele saiu, foi correndo, ó. E o policial, tome mais chave, entendeu? Depois de ser baleado, esse cara aí foi correndo, né? Caiu lá num ponto comercial na Avenida Inácio Monteiro e acabou detido. O vídeo mostra também um momento em que o dono de um restaurante é baleado durante assalto na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte. Ele foi abordado pelo criminoso ao sair de um supermercado. O alvo do bandido era o relógio de luxo que esse homem, que tem 45 anos, estava usando. Ainda não se sabe se o empresário reagiu, mas ao fazer um movimento brusco, ele teria sido atingido por tiros, né? O empresário foi encaminhado para um hospital particular aqui do Recife e o estado de saúde dele não foi divulgado. Ou seja, eu quero roubar o teu relógio. Você não quer me dar? Eu te dou um tiro. Mas tem gente que não tem pena do empresário. Tá com pena do cara que foi roubar o policial civil, o comissário deu a ele uma chave para abrir as portas da esperança, né? A mulher presa em flagrante depois de destruir o presépio montado lá em Igaraçu, a praia. Tem câmera lá, filmou tudo, como você está vendo. E ela foi presa horas depois. Olha o que ela faz com essa primeira estátua, ó. Meu Deus, nem a ovelha escapou da fúria dela. Ó, quebrou aquele, aí depois pega a ovelha também. A lapinha foi instalada pela prefeitura, né? Celebração, claro, do período natalino, que foi aberta há uma semana. Aí essa mulher, ela foi identificada, foi autuada em flagrante
pelos crimes de dano qualificado e resistência. Aí foi para a audiência de custódia. E como eu já imaginava, pela questão dos crimes na autuação, ela foi liberada. Vai cumprir algumas medidas cautelares, tá certo? E vai procurar o próximo presépio para quebrar. Aí soltaram o cara de Boa Viagem, né, que atropelou os trabalhadores. Soltaram o rapaz lá, o ex-secretário de ressocialização. Soltaram a menina do presépio, né? Eu tô com medo, índio, que a gente vá preso. Eu tô com medo que a gente vá preso, viu, seu índio? Joinha, você se ligue. Porque tá soltando todo mundo, pode ser que a gente não, que a gente é trabalhador, né? Se ligue das paradas de sucesso, viu? Agora me diz uma coisa. Custava nada pegar essa menina aí, deixar ela um mês dando um grau na delegacia lá de Igaraçu? É só uma pergunta. Olha, você vai passar um mês aqui, tá? Você vai serviços gerais. Aí dá uma vassourinha, uma pazinha, limpar, dar um grau no banheiro e tal. Custava nada, água gel, porque a lei não permite. Vamos mudar a lei? Porque eu acho que isso é ressocialização, tá? Não é só pegar e jogar dentro de uma cela de presídio, não. Mas se você vai e dá uma responsabilidade dessa aí, a pessoa vai pensar 10 vezes antes de fazer, cometer um crime de menor potencial ofensivo, como vocês dizem. Mas tem que ter uma punição. À medida que ela faz isso, vai para a delegacia, vai para a audiência de custódia, a gente só gastou dinheiro. Aí libera, o que acontece? Encoraja para fazer outras coisas. Então, se a lei não permite, a gente muda a lei. Porque nesse país o cara vai preso e ele trabalha se quiser. Tu trabalha se quiser? Não, né? Hein, Giba? Tu trabalha se quiser? Não. A gente trabalha porque a gente precisa. Mas lá no presídio ele tem casa, comida e roupa lavada. Entendeu? Tem até nutricionista. Tá? Entendeu? Tem até namoro. Tem visita íntima. Tá certo? Eu também não quero ir pra lá, não. Mas eles têm tudo isso. A gente, se não trabalhar, a gente não tem casa, nem comida, não. A mulher manda lá, vagabundo, vai trabalhar. Entendeu? E a namorada vai embora. Eu vou ficar com esse liso? Aí já tem cara de pobre. E liso é que danou-se, entendeu? Então, assim, a gente precisa punir. Constrangimento, pegar ali 30 dias. Você vai ser responsável pela limpeza, pela faxina dessa delegacia. Mas é como eu disse, aqui no Brasil é constrangimento botar uma pessoa para fazer isso, tá certo? Continuemos do jeito que nós estamos, nesse caminho completamente torto. Tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem, manda para nosso WhatsApp, tá aí na sua tela. Você manda áudio, vídeo, o que você quiser, só não recebe ligação. Quer falar comigo? Você pode mandar uma mensagem aí, ó, @WashingtonGugel. Aproveita, vou ver se joinha me dá meio segundo de atenção, né? Linda joinha, muito melhor do que a de índio, viu? Tira a tua foto, me marca, manda que eu quero ver você agora no Instagram, tá bom? A polícia prendeu uma quadrilha especializada em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. O que é que eles faziam? Eles tinham um terreno, faziam alguma coisinha lá, uma base, como se fosse a construção de vários flats. E aí começavam a vender esses flats na planta, entre 120 e 140 mil. Pelo menos 15 pessoas já procuraram a polícia, pagaram e até hoje o flat não saiu da planta. É a operação
mar de ilusões. E esses caras já juntaram um montante, segundo a polícia, de pelo menos 2 milhões de reais. Vê no ar. Transmite aquela aparência, né, de legalidade e de regularidade e faz as pessoas ficarem mais confiantes no que estão entrando ali, né? Então, a obra chegou a ser embargada por problemas no terreno e continuou sendo vendido mesmo assim. Continuaram recebendo dinheiro das pessoas, continuaram vendendo, mesmo tendo conhecimento dessa situação. E uma das pessoas investigadas, né, ele atuava como mestre de obra da situação e recebia as pessoas lá no terreno, explicava o que estava sendo feito, enfim, ajudava a manter essa aparência de que a obra seria entregue. Tínhamos os representantes da empresa, tínhamos corretor de imóveis, tínhamos a pessoa que fazia o papel de advogada da empresa, tínhamos a pessoa também que realizava as vendas, assim, o empresário, o dono da empresa de construção realmente, e há outras pessoas envolvidas também que apareceram depois com vínculos financeiros em relação a essa organização. Ainda de acordo com a polícia, pelo menos 3 casais unidos no amor, unidos no golpe, né? Estão entre os investigados. Um homem, dono da construtora, tá? Existe inclusive no papel, CNPJ. E a esposa dele tem tudo a ver com o ramo imobiliário. Ela é dona de uma loja de acessórios para carro. Entendeu? Vê aí. Nessa situação que a gente investigou, existe uma particularidade que agrava muito mais, porque as pessoas estavam comprando os imóveis para dispor de uma opção de lazer, para presentear um filho, para aproveitar uma aposentadoria. Então, você não destrói as economias das pessoas, você destrói os sonhos das pessoas, a perspectiva do futuro das pessoas, de, assim, usufruir um dinheiro que elas angariaram ao longo da vida, muitas vezes, né? Então, o crime de estelionato, embora ele teoricamente não seja cometido mediante violência, ele tem o poder de destruir a vida das pessoas, muitas vezes. E, infelizmente, mais uma vez, dificilmente vão ficar presos, viu? Primeiro porque foi prisão temporária por 5 dias. Quando é seu Zezinho da barraca, a turma pede logo preventiva, né? Aliás, a justiça concede logo preventiva. Quando é seu doutor José, aí não é preventiva. Se for temporária, 5 dias. Eu não vou atrapalhar a vida desse doutor José mais do que 5 dias, tá certo? E eu acho que esse prazo, hoje é sábado, né? Essa reportagem eu fiz, acho que foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, acho que acaba o prazo. E o pior de tudo é que a pena para crime de estelionato e nada é a mesma coisa. Outra operação da Polícia Civil, realizada durante 2 dias em Caruaru, viu? Desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 líderes dessa quadrilha foram presos em flagrante lá no bairro Centenário. De acordo com a polícia, a venda de entorpecente, né, acontecia ali, feito na feira da Sulanca. Acompanhe agora o que disse o delegado no ar. Ele seria o suposto mandante e provavelmente estaria na posse de arma de fogo e de drogas. Decidimos abordá-lo. Ele na residência foi encontrado, inclusive, com arma de fogo e quase 1 quilo de maconha. Em seguida, tivemos que acelerar o cumprimento desses mandados de busca, né? Hoje cumprimos 7 mandados de busca e apreensão, que também foi resultado de uma investigação iniciada em agosto deste ano, logo após inúmeras denúncias que a gente recebia aqui sobre o tráfico de drogas na rua José Ricardo Pilar, ali no bairro Centenário. Aí realizamos algumas investigações no local, constatamos que ali realmente estava ocorrendo venda de droga em plena luz do dia. Então decidimos aí pelo menos tentar debelar o tráfico de drogas naquele local. Conseguimos 7 mandados de busca para dar cumprimento e que foram cumpridos, né? E com sucesso. O objetivo ali era maior dessa operação, que se chama Operação de Polícia Judiciária, seria a fim de mostrar a presença policial ali naquela região, né? Mostrar a força policial e mostrar também aos traficantes daquela área que a polícia está presente, né? Vários celulares foram apreendidos, já analisamos de pronto no momento da ocasião da busca.
celulares demonstram movimentação financeira, transferência de dinheiro, de comprovantes de pagamentos, conversas de traficantes com fornecedores, com vendedores, com usuários também. E então, assim, foi uma operação exitosa, né, que será dada continuidade e provavelmente poderão surtir novos efeitos aí. Tiago, vê se acha aí a foto desse cachorro, vai. Olha a lapa da língua dele. Eu adoro quando tem cachorro, rapaz. Olha assim como ele dando língua para os traficantes, rapaz. Olha lá. O cabo lá, rapaz, esse nojento pegou minha maconha. E ele... Bota ele lá, rapaz. Coisa mais linda, rapaz. Não, é o cachorro, índio. Fica olhando pra mim, piscando esses cílios, não. E o cara arretado, o cabo lá, algemado e o cachorro no mato lá. Esse menino que deu maconha, mesmo. Não, deixa aí. E ele, brinquedo. Aí o traficante olhou pra ele, dando língua pro traficante, rapaz. Se eu voltar a falar sério aqui, né? Que o Ministério Público de Pernambuco, esta semana, denunciou à Justiça uma das 3 pessoas envolvidas no caso dessa menina aí, a Esté Isabelle, que tinha 4 anos. Você vai lembrar, ela foi encontrada morta dentro de uma cacimba, lá numa casa em São Lourenço da Mata. Fernando Santos, ele foi denunciado pelo homicídio, tá? Homicídio qualificado, acredito que duplamente qualificado, porque o Ministério Público coloca 2 qualificadoras, o meio cruel e também não deu chance de defesa à vítima, que só tinha 4 anos de idade. Aí Fernando responde pelo homicídio qualificado e pela ocultação de cadáver. O corpo de Esté Isabelle, como eu disse, foi encontrado na cacimba, né? Aí, nessa casa, era uma casa só que dividida em 2. Aí morava numa o Fernando e morava na outra o Fabiano. O Ministério Público também denunciou o Fabiano Rodrigues e o Ilma Ferreira dos Santos, a mulher, pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. A pedido do Ministério Público, a Justiça manteve a prisão preventiva de Fernando Santos. Já as prisões de Fabiano Rodrigues e o Ilma Ferreira foram convertidas em medidas cautelares, tá bom? E domingo, 8 da manhã, você sabe, tem o Notícias do Campo. Fala, meu amigo Jonas. Olá, pessoal. Veja agora os destaques do programa Notícias do Campo deste domingo. Pernambuco se consolida como o maior produtor de leite da região Nordeste. Governo federal prevê que Plano Safra deve contribuir com aumento na produção agrícola este ano em Pernambuco. E no quadro Técnicas e Manejos, entenda como uma boa alimentação faz toda a diferença na criação de bovinos. Tudo isso e muito mais, domingo, às 8 da manhã, na tela da TV Guararapes Record. Valeu, Jonas! E agora, minha gente, chegou o Natal iluminado da Exposende. Confere comigo. Já chegou o Natal, tempo de presente. Seu sapato novo tá aqui na Exposende. É Natal, Natal Exposende. Tudo com até 150 dias pra pagar sem entrada e sem juros. Ho, ho, ho! É Natal Exposende. Sempre presente na vida da gente. E pros pequenos, olha só. Essa seleção da Molequinho e Molequinha, casual, festa, tênis, estilosos, cores modernas, tudo feito para acompanhar o passo da criançada neste Natal. Molequinho e Molequinha é na Exposende, sempre presente na família da gente. Cadê o show de brega romântico, brega funk? Vai parar o Ibura, viu? Que é isso, Gugel? Já eu te conto, só toma uma aguinha.
Vamos de volta e eu vou direto, rapaz, para o Ibura. Você gosta daquele brega romântico e do passinho do brega funk. Então ainda dá tempo de curtir o último brega do ano, hoje e amanhã. Se liga no recado. Prepare a beca e venha curtir o último brega do ano. Festival aberto ao público de 19 a 21 de dezembro, no campo do R1 Ibura. As melhores atrações do brega pernambucano para fechar o ano se jogando no passinho. O último brega do ano, de 19 a 21 de dezembro, no campo do R1 Ibura. A grade completa de atrações você confere no @último brega do ano. Apoio TV Guararapes Record. Hoje e amanhã não perde, eu vou me embora comer Chester! Cheiro no coração, fica com Deus, Feliz Natal! Ho, ho, ho!